Olá, tudo bem? Muito bom dia para você. Ótima sexta-feira. Novamente estou eu aqui porque essas férias não estão com cara de férias. Não consegui ter um tempinho livre para gravar e fazer aqueles vídeos que eu costumava fazer com as imagens, animaçõezinhas e tudo. Então, por que não já fazer uma live no Instagram como eu tenho feito, né? Então, é muito bom ter você aqui no Instagram, são 7h43, não sei quantos aqui vão conseguir assistir juntos, mas ele vai ficar disponível para você poder assistir depois, compartilhar com seus amigos. E esse vídeo aqui no Instagram também vai ficar disponível no YouTube, né? No canal Confissões de Crente. Então, se você prefere, tem amigos que não têm Instagram e que assistem no YouTube, mais tarde eu vou disponibilizar esse vídeo lá. Como sempre, esse vídeo também vai ficar no site do Outra Leitura, que é lá no blog do Michelson, né? Então, vai ficar disponível por lá também. Certo? Então, se você está no YouTube, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o joinha se você já está inscrito. E se você está no Instagram, muito bom ter você aqui. Compartilhe nos seus stories nesse aviãozinho que está aqui do ladinho. Tá certo? Estamos aqui, então, para falar sobre a lição que tem o tema O Princípio da Dependência do estudo dessa semana. Mas o estudo do trimestre, nós estamos estudando o sábado, tá bom? E eu achei muito interessante, porque claro, né, o mandamento do sábado, ele tem tudo a ver com a criação. Na minha cabeça, eu falo isso com todo o respeito a você, se você é de outra denominação, faz todo sentido você ser criacionista e você guardar o sábado. Especialmente, né, nesse mundo que a gente vive hoje, em que as pessoas tentam acomodar a teoria da evolução com a criação e fazer aquela lambança, né? Então, faz todo sentido. E aí a gente vê aqui, especialmente, que a lição fala a respeito de dependência e o porquê que nós somos dependentes. E é claro que o assunto da criação também está permeando todo esse contexto. E, claro, né, vamos começar pelo início. Como que o sábado que foi criado lá na semana da criação nos lembra que somos dependentes. Primeiro, o descanso. É interessante a gente perceber que Adão e Eva, eles descansaram antes de ficar cansados, porque eles foram criados na sexta-feira e Deus já colocou o sábado ali como dia de descanso. Então, não é que eles tinham trabalhado a semana inteira, né? Eles estavam ali e logo veio o sábado, eles estavam zero bala, né? Então, por que colocar um dia de descanso ali? Porque o sábado, ele não foi colocado como um dia para nós descansarmos. Naquele início não havia pecado, e não era o plano de Deus que houvesse pecado, né? O sábado, ele foi colocado como um dia especial para que nós pudéssemos olhar e celebrar a criação e louvar e adorar o nosso Deus Criador. Então, a primeira coisa aqui é que Adão e Eva começaram o seu trabalho após o sábado, né? O descanso, ele é um presente de Deus. Não é uma conquista pelo nosso trabalho. Às vezes a gente tem a tendência, é lógico, a gente chega na sexta-feira cansados, né? E aí a gente vai para o sábado como se fosse um prêmio por todo o nosso trabalho durante a semana. Não, o sábado não foi nos dado como um prêmio para o descanso do nosso trabalho. O sábado tem outro significado, né? Deus havia providenciado tudo que eles tinham precisado, tudo que eles precisavam naquele momento. A terra tinha acabado de ser formada, eles tinham alimentação, eles tinham um lugar para morar, eles tinham, né, todo o ambiente específico e o que eles precisavam naquele momento. E o sábado era uma lembrança da dependência de Deus. Então, naquele momento, eles paravam para adorar e louvar a Deus como o nosso Criador e lembrar que eles eram dependentes dele. Mas primeiro veio o descanso. O sábado também está aqui para nos lembrar
que nós temos o nosso lugar. O nosso lugar é o de criaturas, né? Não tem, são só 2 lugares possíveis, né? Nesse contexto. Ou você é criador, ou você é criatura. Então, como a gente sabe que só Deus é o criador, o que nos resta é sermos criatura, né? Então, a gente tem, e os anjos são criaturas, e a ameba é uma criatura, e a Sancinha, que é o meu cachorro, é uma criatura. Todos nós somos criaturas, e quando a gente para e lembra que nós fomos criados por Deus, a gente lembra que nós temos um Criador que cuida de nós e que nos mantém, e por isso nós dependemos dele, né? O mandamento do sábado, então, ele tá aqui para nos dizer que somos criados, dependemos dele, né? A gente precisa reconhecer esse nosso papel, a gente precisa reconhecer esse nosso lugar na hierarquia, porque isso nos coloca numa posição tão humilde e nos protege da autossuficiência. Então a gente vai pensar assim, não, peraí, eu não consigo fazer nada sozinho, eu dependo dele. Então, os problemas que eu tenho, as dificuldades que eu tenho, eu preciso colocar para ele resolver, porque ele pode tudo. Eu não posso nada, né? Diz aqui no final da lição que quando a gente entende que nós dependemos, que nós somos criaturas, isso nos protege contra o orgulho e a autossuficiência. O sábado é o lembrete semanal de que nós devemos saber qual é o nosso lugar. Outra coisa, né? Deus é o autor da vida. Como eu falei, a gente depende dele para tudo. Não só para a gente resolver os nossos problemas, mas para nós nos mantermos vivos. Às vezes eu fico parada assim e fico pensando, poxa vida, nesse momento o meu coração está batendo sozinho. Ele está batendo sozinho. Eu não estou fazendo nada, né? O meu sangue está circulando. O meu pulmão, ele está respirando. Porque também tem um músculo que está funcionando sozinho, contra a minha vontade. Isso não é incrível? Isso é maravilhoso, né? Deus construiu uma máquina e ele é a pessoa que mantém essa máquina. Nós temos os mecânicos, né? Que são os médicos. E Deus dá sabedoria para que eles possam estudar e encontrar formas de manter essa máquina funcionando também. Mas o último, né? O último mantenedor dessa máquina é Cristo, né? Ele é a causa primeira. Tudo e todas as coisas dependem dele para existir. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Lembra? Tá lá na Bíblia. Então, ele é a causa primeira de todas as coisas. Aí nós temos aqui o momento hipertexto, a palavra-chave é criatura. Eu vou tentar fazer a imagenzinha para postar aqui para vocês. E eu coloquei aqui palavras e conceitos que me lembram, né, dessa questão de criatura. Dependência, ele é o meu criador. Eu preciso ter um relacionamento de criatura com o criador. E também eu preciso reconhecer qual é o meu lugar. E aqui, fechando aqui a lição agora, né? A gente precisa lembrar que tudo e todas as coisas não são nossos. Inclusive o nosso corpo não é nosso, né? Lembrando de que ele nos deu descanso e em primeiro lugar veio o descanso e vem esse reconhecimento de que ele é o nosso Criador. Lembrando que nós estamos no lugar de criatura, então ele pode todas as coisas, ele mantém todas as coisas, né? A gente deve reconhecer esse nosso lugar e tudo e todas as coisas são dele, né? A gente precisa entender, isso é muito importante, que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Por isso nós dependemos total e completamente de Deus. E aí o que acontece? A gente tem visto e ouvido, né,
a cultura hoje em dia, as ideologias que estão aparentemente dominando a nossa cultura, tem dito que você pode fazer o que quiser. Tem dito que você tem liberdade para fazer o que quiser e você deve fazer o que quiser. E não tem nada de errado, né? O seu corpo é seu. Portanto, se o seu corpo é seu, você que estabelece as regras do que você vai fazer com o seu corpo. Então, se você quiser ter milhares de parceiros, tudo bem, é o seu corpo. Se você tiver milhares de parceiros e em algumas dessas vezes engravidar, tudo bem, é seu corpo. Então, você pode tirar, né, o feto que tá ali, inclusive, não é feto, não é pessoa, né? Enfim. E aí a gente vê que isso... Por isso que é importante a gente entender que essas ideologias e todas essas questões não coadunam com o cristianismo, porque quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, a gente vê que nós não nos pertencemos, né? Aí eu lembrei muito daqui de 1 Coríntios 6, na verdade começa aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, em que Paulo fala aos coríntios, ele fala sobre a imoralidade sexual, né? E aqui no verso 19 do capítulo 3, ele já fala assim: pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, né? Então, essas coisas que as pessoas falam e que vão contra o que está na Bíblia é loucura, não vem de Deus, né? Quando a gente vem aqui, por exemplo, para o capítulo 6 e aqui no verso 19, Paulo lembra algo muito forte e que quando eu li essa parte a respeito de que nós não nos pertencemos porque fomos criados por ele, eu lembrei disso imediatamente. Ele fala aqui: vocês não sabem que o corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. E ele fala depois aqui: vocês foram comprados por alto preço, né? Pelo sacrifício de Jesus. E ele lembra aqui: portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Não só o seu corpo não é seu, como ele foi dado a você para que você possa honrar a Deus com o seu corpo. Aí a gente fica pensando, né? Quais são as nossas atitudes diárias e as nossas escolhas que nos fazem honrar a Deus com o nosso corpo? E aí a gente vê, por exemplo, com o nosso estilo de alimentação, né? E que eu, por exemplo, estou tendo muita dificuldade para mudar muitos hábitos, mas eu entendo que isso é muito importante. A gente honrar a Deus com o nosso corpo, especialmente com a nossa alimentação, porque a nossa alimentação vai nos manter saudáveis. Honrar a Deus com o nosso corpo, com a nossa higiene. Honrar a Deus com o nosso corpo, com check-ups, indo ao médico, vendo se está tudo certinho. Se a gente tem alguma deficiência alimentar, alguma doença, alguma necessidade, cuidar disso, né? Com as nossas escolhas, como eu falei anteriormente, com a forma como nós vamos usar o nosso corpo, com as partes do nosso corpo que nós expomos. Será que nós estamos honrando a Deus com todas essas atitudes, né? Paulo lembra que vocês foram comprados por alto preço. Honrem a Deus com o seu corpo. E é só essa reflexão que eu fecho o estudo aqui da lição com vocês, né? Nós não nos pertencemos. Esse corpo nos foi dado para honrarmos a Deus. Nós precisamos lembrar que, portanto, somos criaturas, porque Ele nos criou, né? E o que isso está modificando? Como isso está modificando as nossas atitudes? Como isso está direcionando a nossa vida? Como isso está moldando a forma como nós vemos e interpretamos a realidade, como nós vemos o mundo, como é a nossa cosmovisão, né? E aí eu encerro esse estudo muito interessante com vocês e deixo essas reflexões, ok? Então, gente, é isso. Nós nos vemos na semana que vem, no próximo vídeo, talvez antes, né? Preciso ter tempo de fazer mais vídeos lá no canal sobre criacionismo, mas tá complicado. Esses vídeos são complicados de fazer porque tem que estudar bastante, né? Mas
a gente vai caminhando e vamos fazendo o possível, tá certo? Então, eu desejo um ótimo sábado para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Até!